Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na meditação da palavra de Deus, E nós estamos hoje ainda falando sobre o capítulo 21, de São Mateus, dos versículos 28 até ao 32, que é a parábola dos dois filhos, que diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, irmãos, eu quero enfatizar hoje, nessa mensagem de hoje, exatamente nessa afirmação de Jesus. Vocês viram que Jesus explanou para eles ali, a situação deles, e Jesus enfatizou com eles dizendo, dizendo exatamente o seguinte, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes. Amém, irmãos? Então nós vejamos, irmãos, essa afirmação de Jesus, Ele afirmou e enfatizou, em relação aos publicanos e às meretrizes que entrariam no reino dos céus, que antes dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, de todo esse povo que o oprimia ali, tentando acusar ele da forma que eles sempre fizeram, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque essa mensagem foi dita logo após Jesus ter saído, o batismo de João. De onde era? Do céu dos homens, E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, eles nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Porque eles chegaram na igreja, na sinagoga deles, Jesus já estava ensinando, E eles encantoaram Jesus, perguntando com que autoridade ele fazia aquelas coisas, Jesus estava fazendo ali milagres, sinais, maravilhas e prodígios, ensinando o povo, e eles chegaram encantoando Jesus dessa forma, E Jesus então disse para eles, Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Então, quem são os publicanos? Quem são as meretrizes que a Bíblia menciona, Então, vamos pegar aqui já de imediato uma referência aqui em relação a publicano, que o primeiro publicano que a Bíblia trata aqui em relação a essa situação está aqui. Em Lucas, está em Lucas 5, dos versículos 27 até ao 32, que diz o seguinte: A vocação de Levi, é o título da mensagem, a vocação de Levi, Lucas capítulo 5, versículos 27 até ao 32, Então, Levi era um publicano, Era um publicano, e aconteceu o seguinte: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu.
e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E Levi era um grande pecador, né? Levi era um grande pecador que estava ali na alfândega, porque ele era cobrador de imposto, ele era publicano, ele era funcionário público, né? Funcionário público, cobrador de imposto, trabalhava na alfândega e ali cobrava aqueles impostos absurdos, né, do povo, né? Então os publicanos eram mal vistos pela sociedade, porque eram tidos como pessoas que cobravam impostos indevidos, né? E aí, ou seja, eles tinham eles como ladrões, porque cobravam impostos muito altos, e aí eram pessoas de má índole, né, de acordo com o pensamento deles, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. E Levi, sendo um publicano, sendo um grande pecador, né? Sendo ali um cobrador de impostos que cobrava ali de forma desenfreada os valores acima do normal das pessoas de bem, né? Que pagavam impostos, né? E aí Jesus chegou para ele e disse, depois disso saiu e viu um publicano, glória a Deus, aleluia Jesus, né? Aleluia, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Vocês veem que coisa maravilhosa, né? Levi era um pecador, né? Grande pecador. Jesus chegou, convidou, ele abandonou tudo, largou tudo, e para poder marcar ali a sua despedida de tudo aquilo que estaria seguindo a Cristo, o que ele fez? Fez um grande banquete na sua casa em comemoração, ou seja, chegou para ele, né, a grande oportunidade de redenção, né, de salvação da sua alma, né? E ele aceitou de bom grado a palavra que Cristo pregou para ele, né? Recebeu a palavra e imediatamente aceitou o vem e segue-me. Coisa tremenda, né? E era um publicano. Esse é um publicano que a Bíblia menciona, né? Que Jesus diz que os publicanos e as meretrizes irão adiante de vós no reino dos céus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa, né? Coisa tremenda. Não só ele, mas uma multidão de publicanos, muita gente junto, né? E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, ou seja, convidou todos os publicanos para participar daquela festa, daquele banquete ali, daquela festa junto com Jesus. Então foi coisa tremenda, foi coisa maravilhosa realmente ali esse acontecimento, né? Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Né? Eles não entendiam por que Jesus tinha que comer com publicanos e pecadores, achava que ele não podia fazer isso, que ele não deveria fazer isso, né? Então aí vocês vejam a resposta de Jesus, né? Eles disseram, os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Né? Porque estava ali Jesus e os discípulos comendo com os publicanos e pecadores. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja,
aquela multidão de publicanos que estava ali junto com Jesus e os discípulos na mesa, né, os apóstolos, né, eles eram grandes pecadores, precisavam de arrependimento, de redenção, e Jesus provando para eles que ele estava ali no meio deles, exatamente para poder fazer o que foi feito, para que eles ouvissem a palavra e viessem ao arrependimento, aceitando a Cristo como Salvador, e seguiram a Cristo, e assim foram salvos, né? E Jesus faz essa menção dizendo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Que os publicanos e as meretrizes irão adiante de vós no reino dos céus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos aqui mais uma menção aqui em relação ao publicano, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que fala aqui, glória a Deus, a parábola do fariseu e do publicano, né? São mais um publicano aqui que Jesus traz essa menção, faz aqui. E que está aqui em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 até ao 17, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não, até o 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 até ao 14, que diz o seguinte: a parábola do fariseu e do publicano. É mais um publicano aqui dos quais Jesus mencionou. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É como isso acontece, né, irmãos? Quantos de nós hoje achamos que somos justos, fazemos tudo direitinho, né, e desprezamos os menorzinhos por qualquer motivo, né? Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vejamos aqui nessa parábola que Jesus, né, fez a demonstração aqui que 2 homens subiu ao monte a orar, né? E um fariseu, né, que se diziam salvo, que se dizia extremamente correto, que se dizia homem de Deus, que fazia tudo certinho, né? E juntamente com um publicano, né? Mais um publicano aqui que Jesus, dos que Jesus mencionou, que passaria na frente, que entraria na frente no reino dos céus de todos os demais, dos escribas e fariseus, né? Que chegaria na frente deles, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Senhor. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Ou seja, né, a diferença aqui entre o publicano
e o fariseu, né, foi exatamente a humildade, né, reconhecendo que ele era miserável pecador e pedindo ao Senhor misericórdia. E o outro se exaltando, né, se exaltando, justificando, né, que ele era correto, que ele era justo, que ele dava dízimo de tudo, jejuava 2 vezes por semana, fazia isso, fazia aquilo. Então Deus não recebe, né, esse tipo de oração de pessoas exaltadas, né? Nós precisamos ter humildade, né? Humildade para reconhecer a nossa miséria, que somos também miseráveis pecadores, que também somos falhos, somos capazes, e principalmente reconhecer, né? Reconhecer, ter misericórdia da situação daqueles que realmente vivem numa penumbra grande, né? E procurar ajudá-los com toda a humildade possível, não com exaltação, mas sim com humildade, né? Reconhecer o valor do nosso irmão também dessa forma, por mais simples e humilde que ele seja, né? Então, aí Jesus afirmou, né, entre esses dois homens que oravam, um fariseu cheio de pompas, né, porque achava que era muito justo, que estava com tudo, fazia tudo que seria determinado pela palavra para poder herdar o reino dos céus, né? O outro simplesmente nem de tanto temor, né, de tanto temor de Deus, ele nem levantava os olhos ao céu, né? Ele batia no peito e dizia cabisbaixo ali, né? Glória a Deus, a Jesus. Ele dizia: ele tem misericórdia de mim, pecador. Né? Assim é a oração que agrada a Deus, que nós devemos também fazer, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado. Qual que desceu justificado? Né? Mas batia no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, reconhecendo que é um miserável pecador. Assim somos nós a cada dia. E Jesus confirmou aqui mais uma vez: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Temos mais uma referência aqui em relação ainda a publicano que eu quero trazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Esse aqui talvez seja o publicano mais conhecido das pessoas que leem a Bíblia e que pregam a palavra de Deus, né? Esse talvez seja o mais conhecido de todos eles. Amém, irmãos? Zaqueu, o publicano. Lucas 19, dos capítulos 2 até ao 10, né? A menção de mais um publicano, para que os irmãos vejam porque que Jesus afirmou que os publicanos, que eram considerados os grandes pecadores aos olhos dos fariseus e de todo o povo, né? Entraria na frente deles no reino dos céus. Mais um publicano aqui, né? Zaqueu o publicano, né? Zaqueu o publicano, Lucas 19, dos versos primeiro até ao 10, né? Primeiro até ao 10, que diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, glória a Deus, aleluia, Jesus, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este
é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Vocês vejam que Zaqueu era publicano, ele era chefe dos publicanos, ele era rico, era mais poderoso ainda do que os funcionários de um modo geral, porque ele era chefe, né? E era rico, né? E ele era um grande pecador, daqueles dos quais não estaria destinado ao reino dos céus, né? Mas, como Jesus afirmou lá atrás, né, na mensagem lá de Mateus, né? Mateus 21, né? Aí, como Jesus afirmou nessa mensagem, que os publicanos entrariam no reino dos céus adiante dos fariseus e dos saduceus e de todo aquele pessoal, né? Porque eles, João veio, pregou, né? E eles nem depois se arrependeram, né? Para aquela meditação, para poder reconhecer, voltar na mente e reconhecer, e depois, ainda que não fosse na hora, mas arrepender-se depois, né? E daí isso não aconteceu, E aí os publicanos e as meretrizes, né, entrarão no reino dos céus adiante de vós, né? Eu queria trazer hoje também menção sobre as meretrizes, né? Que Jesus fez afirmação ali na palavra, que entraria no reino dos céus na frente dos fariseus, né? Que se diziam tão grandes, são grandes santos, né? Como eles achavam que eram, mas hoje não dá espaço, não dá tempo no vídeo para eu colocar a mensagem em relação às meretrizes que Jesus fez a menção, né? Mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, eu trarei trazendo a menção, estarei fechando com os publicanos e entrando e trazendo também em relação às meretrizes. Vamos mencionar algumas meretrizes aqui, das quais eram grandes pecadoras, né? Porque eram prostitutas, né? E foram salvas porque ouviu a palavra de Deus e se arrependeram e fizeram grandes feitos em relação às pessoas através da pregação dos homens de Deus do passado. Assim eu estarei trazendo amanhã, em nome do Senhor Jesus, menção sobre elas. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém!